Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o MCRE, o fundo hedge fund da Mauá, mais um mês acompanhando. Acho que é o segundo ou terceiro mês que eu venho acompanhando esse fundo e tem gerado bastante repercussão, então é um fundo que eu vou continuar fazendo, até porque eu gosto bastante da tese desse fundo. Aliás, os multi-estratégias eu tenho gostado bastante, daqueles que são os verdadeiros mesmo, quando tem, eles navegam por quase todos os segmentos, ação, imóvel físico e outros ativos, não somente fundo imobiliário e CRI. Beleza, pessoal? Então, bora pro relatório de maio do MCRE e não deixa de curtir. Espero você curtir. Vai lá, eu tô te esperando, pode curtir. Beleza, obrigado. Então, bora pro relatório gerencial de maio do MCRE. Então vamos lá, pessoal, relatório agora. Eles colocam junho, pessoal, porque ele foi emitido em junho, mas ele é referente a maio, tá? Isso, os fundos da Mauá fazem isso. Isso aqui é um ponto importante. Acho que é bom para a gente começar aqui. Fundo 8,82 cota de mercado, dividendo 8,12, dividendo de 16% ao ano de anualizado, tá dando aí um deságio de 14%. Vamos pegar só um ponto aqui. Deixa eu pegar aqui MCRE, só para ver quanto que ele MCRE. 8,50. 8,50, inclusive ele até reduziu o valor que ele fechou. Pessoal, o ponto que é importante é o seguinte, isso daqui está dando 1,3, 1,4% ao mês. O mercado não espera que isso vai acontecer, não vai deixar isso muito tempo acontecer, e até porque ou o mercado vai valorizar a cota ou o dividendo vai cair, e o mercado já se antecipou a isso. E é óbvio, pessoal, que o mercado, na grande maioria das vezes, ele antecipa os movimentos. Esse dividendo de 11 centavos, como eu já falei para vocês nas primeiras análises, ele é não recorrente, ele não é um dividendo recorrente. E isso a gente vai ver inclusive no próprio demonstrativo. O fundo provavelmente ele vai reduzir o dividendo, o que ainda continua sendo espetacular. Se ele baixar para 10, 8 centavos, de 8 a 10 centavos, ainda continua um baita do dividendo pelo preço que ele está. Então, é só mais uma questão de vocês tomarem cuidado, né? Falar, ele vai ficar pagando 16%. Não, não vai ficar pagando 16% ao ano. O fundo pagou 11 centavos, que dá 16% ao ano. O fundo aí teve algumas movimentações, integralizaram 15 milhões aí de um CRI, o LA Shopping, IPCA mais 11,25, e a segunda compra foi 24 milhões do MCLO, que é um fundo da casa, que aqui é uma outra estratégia que o fundo tem, uma estratégia a primeira é uma estratégia mais de carrego e outra de ganho de capital. Estou falando aqui que o fundo agora ele tem 28% do patrimônio do MCRE está alocado em ativos com esse foco de ganho de capital, que não é só MCLO. Ele tem algumas outras que ele separa na estrutura, a gente vai ver, eu já falei isso para vocês, ele separa entre imóvel físico, fundos imobiliários líquidos e operações estruturadas que são fundos imobiliários, mais voltados para o desenvolvimento, que ele não tem, não são fundos que ele pretende vender a cota, e sim apurar ganho de capital. Na verdade, ele não pretende com os dividendos, e sim são fundos que ele pretende vender a cota com ganho de capital, ou os ativos serem vendidos ele ter ganho de capital, não são ativos para carrego. Então aqui o MCRE continua alocando de maneira diversificada, ativos resilientes, né, 100% dos CRIs permanecem adimplentes. E aí o fundo ele mantém o guidance de pagamento, só para vocês verem, ele gerou 0,9 e pagou 11 centavos, usou 2 centavos de reserva e hoje ele tem 4 centavos de reserva. Como eu falei para vocês, o recorrente dele está por volta de 8 a 9 centavos. Não tem como manter os 11 centavos. Então, provavelmente o mês que vem o guidance vai ser reduzido, isso é fato, tá? E aqui, pessoal, o portfólio, a gente vê hoje a carteira de CRI 60% IPCA, 71% IPCA mais 11, 29% CDI 5,2, imóveis e estruturados, que eu falei para vocês que são os imóveis, que é um centro de distribuição, e alguns fundos imobiliários, 28% do fundo, IPCA mais 6 e 9, mais o ganho de capital, 8% em cotas de FII e 4% em caixa. Ele não tem ação, tá na hora de começar a entrar em ação, se bem que se ele tivesse que ter entrado, já era para ter entrado. Pessoal, mas eu trouxe isso aqui para você, que é muito importante para vocês, que é muito importante, eu já comentei isso, mas eu quero falar um pouquinho mais.
Ele tem essa perspectiva aí nos próximos 60 meses de uma realização de 276 milhões em ganho de capital. E aqui a gente está falando do CD Santa Cruz e desses ativos estruturados. Inclusive, o CD, deixa eu passar aqui, pessoal, depois eu volto. O CD Santa Cruz, que é esse daqui, ele recebeu esse ativo como pagamento de um CRI e ele recebeu bem abaixo do valor patrimonial. Então é por isso que eles têm aqui, o ativo foi consolidado MCRE por aproximadamente 89 milhões. Em dezembro foi feito um novo laudo, o fundo recebeu 89 e um laudo de avaliação em 186. Por isso que eles consideram um baita ganho de capital nesse fundo. E esses ativos estruturados aqui, o MCLO, o outro da Mauá, que também é compra de 10 unidades residenciais, outro da Mauá, um da Blue Cap e o e outro da Mauá aqui também, que são ativos aqui. Esse é só um ponto negativo, na verdade não é tão negativo, a não ser que isso traga um bom resultado. É o fato de esses fundos de fundos ou de fundos de hedge funds servirem como ancoradores, né, a ancoragem de fundos da casa. Mas aqui a gente está vendo que são todos curva J, os rendimentos são todos curva J, que é o desenvolvimento, é o aporte inicial e depois ganha com a venda. Então aqui são todos em ganho de capital. Só que aqui, pessoal, é um ponto importante que eu preciso que vocês tenham isso em mente, porque isso aqui é o famoso viés de framing, é mostrar, poxa, o fundo aí vai ganhar 4 centavos por cota aí durante 60 meses, aí o que daria para desses 2,48. É um baita do incremento. Só que, pessoal, é o seguinte, isso daqui para acontecer num cenário de juros alto é muito difícil. Então, por isso que eles falam que tem um horizonte de 5 anos, porque para esse tipo de situação acontecer, o fundo vender ativo, tem que ter queda de juro, até para ele poder aferir ganho de capital. Então não esperem isso agora e não esperem, na minha visão, não esperem isso nem para o ano que vem. Por isso que ele deixa claro aqui, mas ele não chama tanto atenção. Eu acho que isso aqui tinha que estar em negrito. É um horizonte de 5 anos, então não contem com isso para o investimento. Pode ser que isso se transforme de fato, o fundo tem potencial para ter esse destravamento aí de valor, mas não é para agora. Isso tem que ter uma conjuntura econômica para essas coisas acontecerem. Então, eu acho que esse é o ponto aqui mais importante dessa parte, é para vocês terem isso em mente. Não invistam no MCRE contando com isso, tá? O fundo aí continua com baita dividendo, um baita deságio em relação, e ainda mais com esse dividendo de 11 centavos, mas esperem uma redução do guidance. A gente vê aqui, o fundo não gera o que ele distribui. Se vocês pegarem os outros também, ele só gerou quando teve ganho de capital, inclusive o mesmo ganho de capital que o MCCI teve, ele teve também. Então o fundo pagando 11 centavos e a reserva praticamente zerando aí 4 centavos. Ele não tem mais fôlego para manter. Provavelmente o próximo, acho que eles até colocaram aqui que o próximo mês ainda vai ser 11 centavos. Quer ver? Aqui, ó. A próxima distribuição, que é paga em julho, que é referente a junho, que é o último semestre, vai ser de 11 centavos. Então, o fundo aí está considerando que ele praticamente vai zerar. Se ele usar 2 centavos, 3 centavos, ele praticamente zera a reserva. Por isso que ele volta para o guidance de 8, eu acredito de 8 a 10 centavos, aí ficando na média nos 9 centavos, o que ainda é um baita do dividendo. Bom, aqui, já vi aqui, né? Aqui a parte do resultado, já mostrei para vocês. Aqui a distribuição do portfólio, crédito 51%, imóvel 16%, os fundos estruturados lá 12%, crédito estruturado 9%, fundo imobiliário 8% e caixa 4%. 74% IPCA, os segmentos praticamente quase tudo igual, comercial, residencial e logístico, só shopping que é um pouquinho menor, e grande parte aqui em São Paulo, 52% do portfólio. Aqui a parte do portfólio como um todo, é um ativo bem diversificado em vários segmentos. Eu acho que só está faltando ação, né, para poder ficar mais completinho. Aqui os ativos do fundo. Esse aqui ele considera como os fundos líquidos, tá? Aqui o CD Santa Cruz e o detalhamento dos ativos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez acompanhando o MCRE, e até o próximo vídeo.